Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje a gente está aprendendo sobre a condição de alinhamento de três pontos, que acaba caindo bem aqui na área de um triângulo. Eu espero que você já tenha ido dar uma olhada nos vídeos sobre determinantes, né, que eu pedi no último vídeo, que agora nós vamos precisar de novo para fazer o cálculo do determinante bem aqui no começo dessa aula, certo? O intuito dessa aula é a gente calcular a área de um triângulo no plano cartesiano, certo? Agora nós estamos trabalhando a área do triângulo dentro do plano cartesiano, na geometria analítica. Não vai ser mais base vezes a altura dividido por 2, como a gente conhece lá na geometria euclidiana plana. Aquela fórmula é para quando você trabalha com valores de lados, né? E altura. Aqui nós estamos trabalhando com a questão da relação das coordenadas dos pontos. Então, nesse caso, a gente vai usar as coordenadas dos vértices do triângulo. Beleza. Tem tudo a ver o primeiro vídeo com esse aqui, você vai entender agora. Bora calcular, para começar a conversa aqui, vamos verificar se esses três pontos aqui, A, B e C, estão alinhados, ou seja, se eles são colineares, certo? Então, bora lá. Então, primeiro eu tenho que calcular o determinante D, que é o determinante formado na primeira coluna com as coordenadas x, então 2, as abscissas, né? Menos 3 e 1. Agora, as ordenadas, ou seja, os y, então menos 2, 1 e 3. E a última coluna a gente completa com 1. Se der zero, é porque eles estão na mesma reta. Bora ver? Bom, então, bora lá. Já estou levando em consideração que você foi lá assistir os vídeos de determinante, viu? Então, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Menos 3 vezes 3 vezes 1 dá menos 9. Menos 2 vezes 1 vezes 1 de novo dá menos 2. Já enxerga um cancelamento aqui, né? Bonito. Aqui dá menos 1. É para ser 1, mas vem para cá menos. 3 vezes 1 vezes 2 dá 6, vem para cá menos 6. E aqui também dá positivo. 6 vezes 1 dá 6, mas vem para cá negativo. Agora eu cancelo esse com esse, certo? E menos 9 com menos 1 dá menos 10. Menos 10 com menos 12, já estou somando esse 2, dá menos 22. Então o resultado aqui é menos 22. Viu como deu diferente de zero? Significa que esses pontos não estão na mesma reta, que eles estão em retas distintas, certo? Bom, se eles não estão na mesma reta, imagine o seguinte. Dois pontos determinam uma reta, certo? Então, eu tenho o ponto A aqui, o ponto B aqui, o ponto C aqui. Isso aqui é ilustrativo, tá bom? Eu consigo passar uma reta entre o A e o B. Meu Deus, que coisa horrível. Espero que tenha dado para entender. Entre o A e o B eu consigo passar uma reta. Mas eu não consigo fazer essa reta passar no C também. Eu preciso de uma outra reta que passe por A e C e outra reta que passe por B e C. Então, eu vou precisar fazer isso. Certo? Então, quer dizer que quando eles não estão alinhados, quando eles estão desalinhados, significa que vai formar um triângulo. Toda vez. E a área desse triângulo a gente pode calcular usando esse valor determinante. É bem simples. A área, que aqui a gente vai chamar de superfície e vai representar com a letra S. Aqui embaixo a gente vai colocar os vértices do triângulo ABC, já que eles não são colineares, né? Não estão na mesma reta, então é os vértices do triângulo. Então a superfície do triângulo ABC, ela é a metade do módulo do determinante, desse determinante aqui, tudo bem? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, como esses valores, esses pontos não estão alinhados, eles formaram um triângulo. E a área desse triângulo, para a gente calcular, por exemplo, nesse caso, a superfície de ABC é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo de menos 22. Tudo bem? Que é igual a 1 sobre 2 vezes 22. E nesse caso, a superfície do triângulo ABC é 11.
certo? Então a área seria 11. Professor, por que o módulo? Por que esse módulo? Porque aqui na questão do módulo, eu posso, por exemplo, eu posso trocar o A e o B na ordem do A e do B. Posso falar que é o triângulo BAC, dá no mesmo, tá entendendo? Então, no momento que você faz essa troca da posição dos pontos, as linhas se invertem, elas mudam de lugar, né? E essa linha vai para cima, essa linha vai para baixo, dependendo de por qual vértice você começou. E aí, quando você muda as linhas de lugar, inclusive tem até um vídeo falando sobre as propriedades, o que acontece é que o sinal do determinante muda. Fica variando de positivo e negativo cada vez que você troca as linhas ou as colunas de lugar. E essa variação de positivo para negativo, ela não vai influenciar no cálculo se eu colocar um módulo. Até porque a área sempre é positiva. Então não faz sentido eu trabalhar o módulo, aliás, trabalhar sem módulo e deixar acontecer, por exemplo, nesse caso aqui, aconteceria de a área ser menos 11. Como é que eu vou calcular uma área e vai na negativa? Não existe isso. Então, basicamente, o que você vai precisar para determinar a área do triângulo aqui na geometria analítica são os valores das coordenadas de cada um dos vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Então, cada um desses vértices vai ter a sua coordenada x e y. E ali você vai conseguir montar o determinante que a gente aprendeu na última aula e resolver o determinante colocando dentro dessa fórmula. É a metade do determinante, do módulo do determinante. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender. Metade do módulo do determinante. Que determinante? Aquele formado com a primeira coluna com as coordenadas x, segunda coluna as coordenadas y, terceira coluna tudo 1. Calcula lá, se der 0 é porque estão na mesma reta. Se não deu 0 é porque formou um triângulo. E esse triângulo, a área dele vai estar relacionada com o determinante. Vamos ver aqui esse exemplo. Ele é um pouco trabalhoso, mas serve para a gente relembrar um monte de coisa. Calcule a área da região delimitada pelo eixo x ou pelo eixo y e pelos gráficos das funções f de x igual a x menos 4 e g de x menos 2x mais 5. Então, o primeiro passo, vou colocar aqui primeiro passo, saber onde toca o eixo y, saber onde os gráficos, né? Fica subentendido aí onde toca o eixo y, certo? Então, bora lá. Para o f de x, que é x menos 4, o gráfico vai tocar o eixo y na coordenada, aliás, aqui no menos 4, que seria o coeficiente independente. Então, nesse caso aqui, y é menos 4, que é quando você coloca o f de x aqui, o f de 0, né? Então ficaria f de 0 igual a 0 menos 4, ou seja, quando o x é 0, o y é menos 4. Já na outra, na g de x, nós teremos menos 2x mais 5, e nesse caso ele vai tocar o y justamente no 5, porque se você fizer a substituição do x por 0, vai ficar g de 0 igual a menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0 dá 0, mais 5 fica 5. Então, toda vez que o x for 0, né, nós teremos o y igual a 5 nessa função. Então, 5. Y igual a 5. Vou botar aí igual a y aqui. A posição não importa, certo? Se eu botei antes ou depois, isso não é importante. Então, vou já começar a esboçar aqui, ó. Nós temos o eixo y, o eixo x, certo? Nós temos o y menos 4
o outro 5. Então, vejam só, essa reta aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo Y. Então, eu só preciso agora saber onde é que elas se encontram aqui, ó. Porque, de alguma forma, eu sei, né? Aliás, não de alguma forma, mas dá para saber que a função g de x ela é decrescente, que ela vai passar por aqui pelo 5, então ela vai fazer isso, mais ou menos. E a f de x ela é crescente, pelo fato do coeficiente a ser positivo, né? Aqui é negativo, decrescente, aqui é positivo, crescente. Então ela vai fazer isso. E elas vão se encontrar em algum momento por aqui, ó. Eu tenho que descobrir aonde é esse ponto, esse momento que elas se tocam, para que eu possa conseguir, ó, um vértice, outro vértice, está faltando só o ponto de encontro entre elas, que é para me saber o terceiro vértice, tá bom? Agora, me compreendam. Eu determinei esse y5 e esse y-4 justamente para saber os vértices, certo? Aonde é que tocava no eixo y. Então, continuando aqui, vamos determinar o segundo passo, saber onde os gráficos se tocam, né? No caso, para saber onde é que eles se tocam, é porque esse ponto de encontro ele é um ponto em comum às duas funções. Se ele é um ponto em comum às duas funções, significa que naquele momento o f de x e o g de x são iguais. Dá para entender isso? Então, basta que eu force o f de x ser igual ao g de x, troca o f de x pela lei de formação, que é a lei de função, que é x menos 4, e aqui menos 2x mais 5. Resolve isso aqui e você vai encontrar o x. Passa tudo por um lado só, então fica 3x igual a 9. X igual a 3. Tranquilo. Pronto. Eu sei que o x é 3. Está faltando o y. Como é que eu sei? Substitui em qualquer uma delas. Vou fazer na f porque é mais simples. Então, f de 3 é igual a 3 menos 4. Estou tirando. O pessoal tem muita dificuldade com função, né? Principalmente coisas bem simples como substituir. Estou substituindo o 3 aqui, ó, no lugar do x. Então, se aqui é 3, aqui também é 3. Então, f de 3 é igual a 3 menos 4. Então, f de 3 é igual a menos 1. Então, esse ponto que eles vão se encontrar bem aqui é o x3, y menos 1. Então, está aqui o y menos 1. Está aqui o x3. E eles vão se encontrar bem aqui. É claro, não é exatamente o ponto que eu tinha desenhado inicialmente, mas ele vai fazer isso. Dá para entender. Dá para entender que ele vai se encontrar bem. O interessante é que não é nem o desenho, né? A geometria analítica ela vem justamente para nos tirar da questão do desenho. Você não se importa tanto com o desenho. O importante foi que eu consegui as coordenadas dos vértices, certo? Aqui, por exemplo, é x0, y5. Aqui é x0, y-4. E aqui é x3, y-1. Com essas coordenadas eu consigo determinar qual é o valor da área, né? Eu vou precisar colocar bem aqui, ficar um pouco bagunçado. Mas você está me acompanhando, então dá para você entender. Então, aqui é 0, certo? Vou pegar o x, ó, 0, 3, 0. Agora os y, 5, menos 1, menos 4. Completa com 1, 1, 1. Igual, para me saber quanto vai dar. Então, como não estão na mesma reta, obviamente eu já sei que não vai dar 0. Se der 0 é porque está errado, não é para ele estar na mesma reta. Então aqui dá 0, né? Essa multiplicação. Aqui dá menos 12. Aqui também dá 0. 0, 0, menos 3 vezes 5, 15.
Então o resultado aqui é menos 27, certo? Então a área desse triângulo aqui, né? Não sei qual é, eu vou só botar um desenhozinho do triângulo aqui, porque eu não nomeei os pontos. Então só um triângulozinho é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Nesse caso é 1 sobre 2 vezes o módulo de menos 27, ou seja, 27 sobre 2. Pronto, seria esse o resultado. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou então me procura. Se gostou, deixa o like, comenta aí alguma coisa só para dar força. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Até daqui a pouco com mais um videozinho.